comigo Provérbios capítulo 6. Glória, glória a Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios 6, 16. Aleluia. Provérbios capítulo 6, seu versículo 16. Quem concordou, diga amém. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina: seis coisas o Senhor aborrece, odeia ou repudia, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. E a última, como é descrito, que o Senhor odeia o que semeia contenda entre os irmãos. Curva tua cabeça no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome. Fala conosco através da tua rica, poderosa palavra, aquilo que nós precisamos ouvir, nos dá direcionamento, nos ensina, nos direciona do jeito que o Senhor quer. E fala conosco, Senhor. É o que nós pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar a respeito do quarto pecado, e eu acho que nós conseguimos terminar hoje. Quero falar a respeito do quarto pecado. Está escrito aqui no livro de Provérbios, capítulo número 6, e o seu versículo de número 18: coração que trama projetos iníquos. Coração que trama projetos iníquos. Quando o escritor está tratando aqui, falando a respeito de coração, também tem uma grande conexão com a mente. Repito, o escritor aqui está se referindo ao coração, mas quando nós olhamos para a palavra no original, essa palavra também se refere à mente, ou seja, uma mente que trama impiedade. Amém? Amém? Amém. Uma mente que trama impiedade, uma mente, um coração que trama projetos iníquos, uma pessoa que já acorda pensando em fazer mal para outra pessoa. É isso que este provérbio ele vai querer tratar. É desse tipo de gente que já acorda, sabe aquele tipo de pessoa que já acorda pensando em fazer mal? Sim ou não? Já conheceu alguém assim? É desse tipo de pessoa que esse provérbio está falando. Essa pessoa que já acorda pensando em fazer mal, a pessoa que já acorda maquinando mal, já maquinando malignidade, já maquinando coisas ruins em sua mente, e automaticamente quando ela planeja, quando ela pensa em coisas ruins, automaticamente aquilo que nós pensamos uma hora nós colocamos para fora. Amém? Então está tratando aqui de uma pessoa que pensa, que ama prejudicar a vida de outra pessoa. Então nós precisamos guardar o nosso coração, como diz o livro de Provérbios, e também guardar a nossa mente. Um certo pensador ele disse, certa feita: vigie seus pensamentos, senão eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, senão elas se tornam ações. Vigiam as suas ações, senão elas se transformam em hábitos. Vigie os seus hábitos, senão eles formam o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele se torna o seu destino. Qual que é o maior fator que está empregado aqui neste texto, tratando da nossa mente, tratando de coração que trama projetos iníquos? A ideia é que tudo que está do lado de dentro, uma hora tem que sair para o lado de fora. E isso que é o maior perigo. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, em nome de Jesus, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós estamos alimentando no nosso coração. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos alimentando na nossa mente, porque nada fica oculto por
uma hora eu externo aquilo que eu tenho pelo lado de dentro, porque aquilo que eu sempre digo, não tem como eu dar aquilo que eu não tenho, não tem como eu oferecer o que eu não tenho. Então, se partindo desse pressuposto, logo entendemos que nós só conseguimos dar aquilo que nós temos, e o que eu tenho para dar é aquilo que eu tenho alimentado. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Então eu preciso vigiar, porque se eu não vigiar os meus pensamentos, eles vão se tornar em palavras. Se eu não vigiar as palavras, elas se tornam ações. Se eu não vigiar as ações, elas se transformam em hábitos. Se eu não vigiar os meus hábitos, elas se formam meu caráter. E se eu não vigiar o meu caráter, automaticamente vai se tornar o meu destino. Eu, joguem para mim, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Às vezes nós questionamos algumas coisas perante a palavra de Deus, nos questionamos e nos perguntamos: tá bom, mas como manter uma mente limpa? Tá bom, pastor, mas como manter o coração limpo? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Outros salmos também diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu preciso pensar naquilo que me edifica, eu preciso guardar aquilo que me edifica. Nós precisamos entender e proteger o nosso coração, nós precisamos proteger a nossa mente, porque parece simples o que eu estou dizendo aqui, mas esse é um dos pecados que Deus repudia, esse é um dos pecados que Deus abomina. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Deus não se agrada de pessoas que têm um coração mau, Deus não se agrada de pessoas que têm más intenções, rancor, ódio, inveja, desejo de vingança, entre outros sentimentos. Precisamos tomar muito cuidado. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu acabei de dizer aqui que o coração automaticamente está ligado com a nossa mente. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós pensamos, e nós precisamos também ficar ligeiros, nós precisamos vigiar naquilo que nós guardamos no nosso coração. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque o que contamina o lado de dentro é aquilo que eu vejo. Eu quero que você guarde isso. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós vemos, e nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos são porta para tantas coisas boas, e é uma porta também para tantas coisas ruins. O nosso olho, lembra o que Jesus disse? Abra comigo lá em Mateus. Mateus 6:22. Joga para mim, Euler, por favor. Mateus 6:22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Volta de novo, Euler, por favor, verso 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. 23, obrigado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Repita assim comigo: o que eu vejo, o que eu ouço, abre portas na minha vida. Mas abre portas tanto para coisas boas e tanto para coisas ruins. Você consegue observar esse texto juntamente no livro, que a Bíblia, ela nos dá
a receita que a Bíblia nos ensina como nós devemos alimentar a nossa mente e como nós devemos guardar o nosso coração. Amém? Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós vemos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque tudo que nós vemos e tudo que nós ouvimos influencia a nossa vida, influencia tudo aquilo que nós carregamos do lado de dentro. Quem está pegando, diga glória a Deus. Então, algo bem interessante que nós precisamos entender. Abra comigo em Gênesis capítulo 3. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Estou tratando aqui a respeito da queda. Quando Adão e Eva eles acabam cometendo este pecado contra o Senhor, e viu a mulher que aquela árvore era boa para si comer e agradável aos olhos. Vamos lá, gente, que viu? Olha só, ela viu aquilo que não era para ela ver. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e deu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Sabe qual que foi o maior problema? Quero que você guarde aqui, se puder anotar. Pose, sabe qual foi o maior problema de Eva? Sabe qual foi o maior problema de Adão? Que Deus já tinha providenciado tudo para eles viverem. Quero que você guarde isso. Deus já tinha providenciado tudo para eles viverem. Mas quando eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é como se eles estivessem dizendo, seu Rubens, Anderson, Cauê, é como se eles estivessem dizendo: aquilo que o Senhor me deu não foi o suficiente. Eles queriam além daquilo que Deus tinha entregado para eles. Vocês estão pegando ou não? E nós precisamos entender que tudo que Deus nos dá, você está aí ou não? Tudo que Deus nos dá é suficiente. Um dos motivos que aconteceu a queda de Adão e de Eva foi exatamente isso. Deus tinha colocado árvore agradáveis aos olhos do jardim do Éden, sim ou não? Eles poderiam desfrutar de tudo, sim ou não? Eles só não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que acontece? Deus preparou, pastor Lucas, Daiane, Deus preparou tudo que era necessário para Adão, missionário André. Deus preparou tudo que era necessário para Eva. Quando eles comem do fruto, eles estão dizendo: aquilo que o Senhor preparou para nós é insuficiente. Por isso que eu preciso desse fruto. Você está aí ou não? Aí entra nos olhos. Repita assim comigo. Ela viu. E viu a mulher. Tudo começou, gente, para você entender. Tudo começou quando ela viu. E lá no Gênesis 3, por favor, Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse, fez o quê? Disse a Lu: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Verso 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não. Você consegue entender que aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos são portas de entrada para a nossa vida? Sim ou não? Sim. Repita assim comigo: eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu ouço e com aquilo que eu vejo. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Eu preciso tomar cuidado, porque geralmente o pecado ele chega quando eu olho, e quando eu ouço que não é para ouvir, e quando eu olho que não é para olhar, quando eu vejo aquilo que não é para os meus olhos ver. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos e
com aquilo que nós ouvimos, porque são portas de entrada para a nossa vida, tanto de coisas boas e tanto de coisas ruins. Quem está entendendo isso aqui? Abre para mim, por favor, 1 Coríntios 15, 35. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. 1 Coríntios 15, 35. Foi 33, eu leio, por favor. 15, 33. Só voltar para isso. Isso. Marquei 35, mas era 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Em outras traduções, as más companhias corrompem os bons costumes, ou as más conversações corrompem os bons costumes. Então, aquilo que você ouve pode sim te influenciar e te corromper. Por isso, galera, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Alguém já ouviu aquele ditado falando de ouvido? O meu ouvido não é exatamente isso. Só que às vezes você fica emprestando seu ouvido para a gente não deve emprestar. Você fica emprestando seu ouvido para coisas que não é para você emprestar. E automaticamente isso abre portas na sua vida, tanto para coisas boas e tanto para coisas ruins. A ideia aqui que Paulo vai escrever a Coríntios é o que ensinar que as más companhias, que as más conversações que vêm de más companhias, logicamente, corrompem os bons costumes. Porque tem aquele tipo de gente que é o seguinte: eu não me deixo influenciar, eu sou forte, sim ou não? É comprovado cientificamente que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos, que nós temos perto de nós. Você tem como das 5 pessoas mais próximas de você. Não tem como dizer que você não é influenciado, porque você é influenciado. E se você andar com más companhias, e se você ficar ao perto de pessoas que contêm más conversações, automaticamente isso vai acabar te corrompendo. E isso é algo que Deus não deseja para cada um de nós. Abra para mim, por favor, Salmos de número 1. Você vai ver que isso é uma ordenança da parte de Deus. Isso não é uma ideia do pastor Cleber, isso é uma ordenança da parte de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos, porque o ímpio não tem nada para acrescentar em nós, porque eles não compartilham da mesma fé que nós. Que conselho o ímpio vai me dar? Você está aí ou não? Bem-aventurado, feliz, completo é o homem que não anda. O homem abrange todo ser humano, homem e mulher. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Pastor, mas todo mundo é pecador. Não, mas não é esse tipo de pecador que está falando daquela pessoa que peca desenfreadamente, que não é temente, que não quer saber de se arrepender. É esse tipo de pecador. Nem se assenta na roda dos ou dos zombadores, aquele que zomba da sua fé. A Bíblia manda nós nos ausentarmos desse meio. Então você percebe que a Bíblia, em todo o tempo, ela está falando a respeito que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, e nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós vemos, sim ou não? Os olhos são a candeia do corpo. Se o teu corpo for bom, se o teu olho, os olhos são a candeia do corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Se o teu olho for mal, todo o seu corpo será treva, ou seja, é uma porta. Os olhos e os ouvidos são uma porta, tanto para entrar coisa boa e tanto para entrar coisas más. Quem está entendendo isso daqui? Quem está entendendo, gente? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos alimentar. Agora a pergunta que eu faço aqui nesta noite para os irmãos e para as irmãs é: o que você tem alimentado a sua mente? Com o que você tem alimentado o seu coração? O que você tem visto? O que você tem enxergado? O que você tem ouvido? Tem trazido edificação para você ou não? Vocês estão me entendendo aqui? Sim ou não? Tem um ditado bem popular aí fora, que muita gente também fala, mente vazia? Isso todo mundo sabe, isso aqui é de clichê. Mente vazia? Então por isso a real importância de eu alimentar os meus pensamentos.
Quem está aí, diga glória a Deus. Então eu preciso me alimentar de coisas boas. Tem tanta. Há quem vai dizer, né? Há quem vai dizer que o nosso mundo hoje é muito sujo, não tem nada de bom, tem sim. O problema é que a gente só fica com os nossos olhos fixados naquilo que não presta. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Eu preciso voltar os meus olhos para aquilo que vai me edificar. Você quer ver? Abre aí para mim, por favor, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Deixa eu está bom aí. 2 Samuel, capítulo 11. Versículo 1. Isso mesmo. Versículo 1. Volta no versículo. Isso. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem de guerra, era tempo dos reis saírem para a guerra. E Davi era rei. Vamos lá. Enviou Davi a Joabe. Davi no 15 nesse dia. Enviou Davi a Joabe com ele, seus servos e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon. Esse é muito forte. Eles destruíram o filho de Amon, os filhos de Amon, e cercaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aparentemente, pastor Lucas, isso aqui é muito forte, gente. Aparentemente, a vitória aconteceu do lado de fora, sim ou não? Sim ou não? Mas a destruição aconteceu do lado de dentro. Você que adianta ganhar tudo do lado de fora e do lado de dentro você destruir? Você está aí ou não? E aconteceu que uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava fazendo o quê? Passeando no terraço da casa real. Quem consegue chegar essa palavra aqui? E fala mais forte. Olha para o teu irmão e fala assim: cuidado com aquilo que você vê. Porque aquilo que você vê, aquilo que você ouve, uma hora pode se transformar em ação. Primeiro, Davi já cometeu ato. Primeiro, Davi viu, igual Eva. Primeiro, Eva viu e desejou. Davi viu e desejou. Viu no terraço uma mulher que se estava se lavando. Não tinha essa história. Mas eu quero que você entenda isso. Davi era para estar na guerra. Davi era para estar na peleja. Sim ou não? Sim. Mas tudo acontece na vida de Davi a partir deste momento. Tudo não parece simples, né? Às vezes a gente acha que o maior ato, não guarda isso aqui. Às vezes a gente acha que o maior erro de Davi foi ir lá e pegar a Betseba. Foi erro, sim ou não? Claro que foi erro. Que não era a mulher dele. Mas tudo começou com um simples ato de olhar o que não era para olhar. Você está aí ou não? Então, qual que foi o primeiro erro de Davi? Foi ele ter ido lá e pegar a esposa do dele? Não, esse foi outro erro. Mas o primeiro erro foi ele olhar aquilo que não era para ele enxergar. Quando ele olhou aquilo que não era para ele olhar. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Com aquilo, para aquilo que nós estamos emprestando os nossos ouvidos. O seu ouvido não é penico. Preciso falar isso aqui para alguém? O meu ouvido não é penico. O meu ouvido, o seu ouvido não é para ficar escutando baboseira. Você está aí ou não? Glória a Deus. O meu e o seu ouvido. O meu e o seu ouvido. Nós precisamos emprestar. Só voltando. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Porque as quedas acontecem, ou geralmente para aquilo que nós vemos, ou geralmente para aquilo que nós ouvimos. Você está aí ou não? Davi foi por aquilo que viu, Eva foi por aquilo que viu e foi por aquilo que ouviu também. Então nós precisamos entender que isso são votos. Queridos, precisamos, como eu estava dizendo aqui, prestar os nossos ouvidos para coisas que vão nos edificar. Sim ou não? Como eu disse, hoje em dia tem muito conteúdo bom. O problema é que nós ficamos nos conteúdos ruins. Tem tanta coisa que você pode aproveitar na internet, tem tanta coisa boa que você pode edificar a si mesmo. Só que a gente insiste em dar ouvido para aquilo que não é para ouvir. Você está aí ou não? Tem tanta coisa que nós podemos dedicar ao nosso tempo. Salmo de número 1, por favor, Salmo de número
misericórdia. Sangue de Noé, olha o povo de Jesus para não ficar em pão. Eu profetizo umas filhas boas, irmão de Jesus. Quem profetiza, gente? Essas filhas fazem nossa negócio. Já deu essas filhas já. Já deu, já matou. Às vezes barato sai caro, não é? Às vezes barato sai caro. Para a vida boa, top, cara, para ficar boa de vez. Então nós precisamos alimentar mais a palavra. Precisamos ouvir mais a palavra. Precisamos ouvir aquilo que nos edifica. Querido, em nome de Jesus, entenda isso. Ouça aquilo que te edifica. Para de ficar ouvindo aquilo que não presta, aquilo que não vai alimentar a sua alma do jeito que Deus deseja. Medite na palavra de dia, de noite, em nome do Senhor Jesus. Vocês estão conseguindo entender? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Às vezes, é isso que eu quero que você entenda. Às vezes nós ficamos bravos com nós mesmos. Poxa, pequei, não era para ter pecado. Por quê? O outro estava melhor? O outro estava melhor para pegar o outro aqui. Vai desligar. Só, esse daqui, ó. Está melhor, vai para o vídeo agora. Está bem de boa. Melhorou? Você arruma aí? Arruma aí, cara. Arruma aí para a sonoplasta. Vocês fazem esse tal que eu não, qualquer coisa aí, deixa eu falar. Sonoplasta é desse. Ô glória. Está melhor? Está dando para ouvir agora? Só vai chamar de estudar a microfonia. Às vezes tem muitas pessoas que pegam, que erram por aquilo que ouvem. Então, em nome de Jesus, tome cuidado. É uma palavra de ensinamento. Tome cuidado com o que você enxerga no seu celular. Tome cuidado com aquilo que você vê comigo no celular. Ah, não, pastor, mas não tem nada a ver. Aquilo que eu ouço me influencia. Você está aí ou não? Aquilo, repita-se o que eu ouço, o que eu vejo, me influencia. Então, cuidado quando você estiver com o celular na mão. Cuidado em nome de Jesus quando você estiver numa roda de pessoas de má conversações. Se começar uma conversação, tem que fazer, sai fora. Sai de lá. A pergunta que eu quero fazer é: com quem você gasta tempo de conversa? Com quem você gasta tempo de mesa? Porque tudo isso te influencia. Então cuidado, querido, com aquilo que você vê, com aquilo que você dá o seu tempo, com aquilo que você fica olhando lá no celular toda hora. Cuidado, isso pode te levar a pecar. Se você não estiver se alimentando de coisas boas, de louvor, como está dizendo lá no livro que nós abrimos quase agora, não vai ficar. Você está aí ou não? Quem está aí, fala alguma coisa. Então, muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você enxerga. Tome cuidado, tenha prudência para quem você presta o seu ouvido. Tenha prudência para aquilo que você fica enxergando, se alimentando. Você olha para tudo. Você entrega o seu olhar para tudo, mas não entrega o seu olhar para a palavra de Deus. Não entrega o seu tempo para a palavra de Deus. Se for para enxergar alguma coisa, enxergue a palavra. Se for para ouvir alguma coisa, ouça louvores, ouça coisas que vai te edificar. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Para de achar que não, eu não vou ser influenciado. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com o que você ouve, cuidado. Medita na palavra, se entrega na palavra, em nome de Jesus. Amém? Aí o que vai acontecer? Os pensamentos maus levam a ações más. Próximo pecado: pés que se apressam em fazer pés que se apressam em fazer o mal. Pés que se apressam a fazer o mal. É o quinto pecado que Deus odeia. Porque pés que se apressam a fazer o mal, automaticamente é uma consequência do quarto pecado. Porque pensamentos maus levam a ações más. Uma hora, tudo aquilo que você carrega, querido, entenda isso em nome de Jesus. Tudo aquilo que você carrega, uma hora vai ser exposto através das suas ações. Joga aí para mim, por favor, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22. Carta aos Tessalonicenses. Abstente-vos de toda aparência. Nós precisamos entender, voltando aqui como eu acabei de dizer aqui para os irmãos. Pés que se apressam. Sabe aquela pessoa que não é temente? Sabe aquela pessoa que não pensa nas consequências, mas ela tem prazer?
ela maquina o mal na sua cabeça e ela se apressa em fazer. Ela não tem temor, ela não tem pena, ela não tem empatia, ela não tem dó de ninguém, ela só pensa nela mesma, ela só pensa no desejo que ela quer se saciar, ela não pensa em nada, ela não pensa em ninguém. Então você percebe que uma ação é consequência de outra ação, sim ou não? Sim ou não? Então aquilo que eu alimento a minha mente, o meu coração, é a maneira como eu vou agir. Por que uma pessoa se apressa com os seus pés para fazer o mal? Porque antes de ela apressar os seus pés, é porque a sua mente é má, sua mente é maligna, o seu coração é maligno, o seu coração é perverso. E nós precisamos tomar muito cuidado, que as nossas ações revelam aquilo que nós carregamos do lado de dentro. As minhas ações revelam aquilo que está no meu coração. Não acha que ação é algo neutro, é algo normal, não. Todas as ações falam quem somos nós. As minhas ações revelam quem eu sou, como era definido, como era medido, melhor dizendo, o grau de maturidade dos discípulos de Jesus. Como era medido o grau de maturidade dos discípulos de Jesus, sendo que é algo espiritual, que é difícil de ser algo comportamental, que é algo espiritual. Como? O que acontece nisso? Como que media esse amadurecimento dos discípulos? Através das ações. Vocês estão aí ou não? Através das ações, através das atitudes. Jesus, ele era um ótimo observador. Jesus, ele observava, Jesus, ele analisava o comportamento de cada um, e através do comportamento ele sabia se os discípulos estavam seguindo a sua palavra ou não, ele sabia se os discípulos estavam amadurecidos ou não, ele sabia se os discípulos estavam com o coração puro ou não. Tudo através das ações. Repita assim comigo: as minhas ações. Fala assim comigo: as minhas ações revelam quem eu sou, revelam o que eu carrego. As minhas ações revelam aquilo que eu carrego pelo lado de dentro. Quando eu sempre ensino aqui, não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Glória a Deus. Sexto pecado: testemunha falsa que profere mentiras. Automaticamente parece uma ligação com o ponto de número 2 que nós tratamos da língua mentirosa. Mas a língua mentirosa, o segundo ponto que nós estudamos a respeito da língua mentirosa é completamente diferente dessa daqui. Porque a língua mentirosa que o provérbio está tratando ali naquele momento é aquela pessoa que mente diariamente, que mente de uma maneira cotidiana, que mente cotidianamente no seu dia a dia, no trabalho, em casa. Está falando desse tipo de mentira. Agora aqui o sexto pecado está tratando de uma testemunha falsa que profere mentiras. Aqui é algo bem simples para os irmãos entenderem. Aqui está falando e tratando a respeito de uma pessoa que profere mentiras em meio ao julgamento, a fim de prejudicar uma das partes em um tribunal. Aqui está falando daquele tipo de pessoas que têm prazer de mentir em um tribunal. Sabe o momento de julgamento? Sabe aquele momento que você está ali para resolver as coisas e a pessoa se levanta para proferir mentiras? Então aqui essa testemunha está tratando de algo específico. Quem está entendendo? Diga amém. Então neste contexto a pessoa mente diante das autoridades. Ela não tem esse prazer. Ela é testemunha falsa que profere mentiras. Joga aí para mim Êxodo capítulo 20 versículo 16. Êxodo capítulo 20 versículo 16. Um dos mandamentos: não tirar falso testemunho contra o teu. Então automaticamente uma pessoa que faz essas coisas perante o julgamento, automaticamente está ferindo um mandamento, está ferindo literalmente a palavra do Senhor. Provérbios 19:5. Provérbios 19:5. Provérbios capítulo 19 versículo 5. A falsa testemunha não ficará impune, o que respira mentiras não escapará. Está dizendo que, como diz a palavra do Senhor, aquilo que o homem plantar certamente, toda falsa testemunha não vai escapar das suas mentiras. Quem está pegando até aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. E o sétimo pecado, sétimo e último,
que é tratado como algo repugnante, que é algo que Deus abomina, algo que Deus repudia, algo que Deus aborrece. O que semeia contenda entre os irmãos. O que é contenda? Contenda é desavença, contenda é briga, contenda é inimizade, contenda é fofoca. E esse pecado, a Bíblia trata como sendo o último pecado que Deus abomina, que Deus repudia. Quem está entendendo até aqui? Diga glória a Deus. Porque este pecado é algo completamente que fere o propósito de Deus. Repito, este pecado de contenda fere de uma maneira muito forte aquilo que é projeto de Deus. O projeto de Deus, repita-se comigo, o projeto de Deus é comunhão. Abre aí comigo o Salmo 133. Abre aí comigo o Salmo 133. Joga aí para mim, por favor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Então, viver em união e viver em comunhão está tratando que isso é um projeto de Deus, que isso é um projeto da parte de isso é um projeto da parte de Deus. Deus, joga aí para mim Atos 2, versículo 1. Atos 2, versículo 1. Atos 2, versículo 1. AT. E cumprindo-se o que Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, ou todos reunidos, falando de comunhão. Joga aí para mim, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Às vezes a gente se percebe que perseverar, a palavra perseverar vem de constante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que for constante. Vocês pegaram ou não? Então, eles perseveravam de maneira constante na comunhão para manter a comunhão. Joga aí para mim, Atos 2, 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sentimento de coração. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Joga aí para mim, 1 João, primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Então só consegue ter comunhão com o seu irmão, aquele que está na luz. Quem está entendendo até aqui? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só consegue ter comunhão com o irmão, com alguém, aquele que vive na luz. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, automaticamente eu estou andando na treva, segundo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Joga aí para mim, por gentileza, Gênesis capítulo 3 novamente, versículo 8. E ouvi uma voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, pela viração. Para que Deus descia no jardim do Éden? No jardim do Éden, o homem, essa relação está tratando de como está tratando o jardim do Éden, fala de uma comunhão íntima que o homem tinha com Deus, que Adão tinha com Deus. E nós precisamos entender, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos entender uma coisa extremamente importante: o projeto de Deus é comunhão.
separar, vai continuando. Então, os pés da preparação do Evangelho da Paz. Tomando sobretudo o estudo da fé, com qual podereis apagar todos os dados informados malignos. Tomai também a capacete da salvação, a espada do Espírito e a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e chamando isso com toda a perseverança súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada na da minha boca, palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Eu volto no verso 10. Todas essas ferramentas, todas essas armaduras, você vai entender. Não demais, irmãos meus, fortalecemos o Senhor com a força do seu poder. Vamos passar. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as suas ciladas do dia. Então a armadura de Deus é para que nós venhamos estar firmes contra as suas ciladas do. Então, cilada do diabo, você só vence se você estiver com a armadura. Senão, não. Você está aí ou não? Você não vence de qualquer jeito. Jesus me deu essa tanta dica aqui. Revestir de toda coisa isso. Vamos passar. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. E infelizmente o diabo ele tem tentado implantar isso nas igrejas, em nosso meio. Em questão de contenda. O meu irmão, eu amo. Contra as forças espirituais, eu guerreiro. Eu luto. E não o inverso. Lembra que eu falei desde o início que o projeto de Deus é comunhão, mas que o projeto do diabo é contenda, sim ou não? O diabo, em todo momento, ele tenta, pastor Lucas, inverter esse texto, para que a nossa guerra, a nossa luta seja contra a carne e sangue. Mas a Bíblia deixa isso de forma bem clara, que não é contra a carne e sangue. A minha luta não é contra o meu irmão, a minha luta não é contra a minha irmã, a minha luta não é contra o meu próximo, a minha luta é contra as forças malignas, contra as forças espirituais. O meu irmão eu amo, as forças espirituais eu luto. Eu não posso lutar contra o meu irmão, eu não posso guerrear contra o meu irmão. Isso não é palavra de Deus, isso não é mandamento, não é ordem da parte do Senhor. Quem está entendendo isso daqui? Diga amém. Então eu preciso entender que comunhão é projeto de Deus. E qual que é a função do diabo? Desde o livro de Gênesis, desde a queda, é acabar com aquilo que Deus projetou, é acabar com aquilo que Deus projetou, é acabar com aquilo que Deus planejou. Então voltando aqui, só para nós encerrarmos e você entender, contenda é desavença, contenda é briga, inimizade. Não existe nenhuma briga. Contenda, por detrás da contenda, irmão, eu quero que você guarde isso. Por detrás, repita assim, por detrás de toda contenda, tem forças malignas atuando. Você está aí ou não? Glória a Deus. Por isso, eu sempre ensino aqui e vou ensinar de novo em nome de Jesus. Uma das coisas que eu vejo que a igreja, no todo, mais precisa é ter discernimento. Repita assim comigo, eu preciso ter discernimento. Para que, pastor Lucas? Para que, Cauê? Para que nós precisamos de discernimento? Para discernir quando a guerra é espiritual e quando não é. Você está aí ou não? Porque guerra espiritual é luta com ferramenta espiritual e não com ferramenta carnal. Você está aí ou não? Aí às vezes tem briga, tem contenda entre os irmãos. Estou falando geral, de forma geral. E o que acontece? Automaticamente eu sou levado a guerrear contra o meu próximo. Só que eu preciso entender, detectar. Essa guerra não é carnal, essa guerra é espiritual, porque por detrás de toda contenda existe uma opressão maligna, existe uma força maligna. Olha, pega na mão do teu irmão e fala assim: nós precisamos viver na comunhão. Esse é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a igreja? Que os irmãos vivam em comunhão. Comunhão é projeto de Deus. Comunhão é projeto de quem? De Deus. E contenda. Do diabo. O que você vê, irmão? Escuta isso aqui em nome de Jesus. Ah, pastor, eu não sei o que é contenda, sabe? Contenda é briga, fofoca. A gente precisa tomar muito cuidado. Porque por detrás de toda essa contenda
entenda, por detrás de tudo isso tem uma força maligna operando. E sabe qual é o pior de tudo isso? Pergunte o quê? Pergunte o quê, pastor? O diabo, ele não age sozinho para semear a contenda. Quem semeia a contenda é o homem. Você está aí ou não? Ah, mas você está falando que é espiritual? Sim, mas estou dizendo que não é o diabo que vem e joga. Ele te induz a levantar uma contenda. Você está entendendo, sim ou não? Ele te induz a levantar uma contenda. Ele te induz a fazer uma fofoquinha. Ele te induz a colocar briga, a lançar briga um com o outro. É o diabo que induz. Mas quem faz somos. Por que nós fazemos? Porque não vigiamos. Porque não vigiamos. Você lembra de Pedro? Pedro, Satanás pediu você andar contigo, mas eu intercedi por você. Eu o Pai. Então nós precisamos entender que o diabo está em todo o tempo se irando. O diabo está todo o tempo se irando. E se ele puder entrar, ele entra. E qual que é o tamanho da brecha que o diabo entra? Não tem tamanho. Se ele vê uma brecha pequena que ele consegue entrar, ele entra. E de vez você ser canal de bênção, você acaba sendo o contrário. Quem está me entendendo? De vez de você ser um agente da... Repita assim comigo, eu preciso ser um agente da comunhão, não um agente de contenda. De contender, a gente quer longe. Eu quero ficar longe de contender, porque é algo que Deus odeia. Esse último pecado é classificado também como algo que Deus abomina. Gente, posso falar assim ou não? Se a gente entendesse de fato o que as Escrituras dizem, não ia ter o tanto de vida que existe, não. Porque eu ia vigiar nas minhas ações, eu ia vigiar na minha fala, eu vou vigiar, porque é a sorte que a gente leva, como se fosse algo natural, a gente leva, como se fosse algo tranquilo, que não tivesse punição. Mas a Bíblia deixa claro que esse último pecado é classificado como um pecado que Deus abomina. Eu preciso me afastar dele o mais rápido possível. Aleluia! Eu não posso querer do meu lado alguém contendeiro, mas eu também não posso ser alguém de contenda. Que é fácil falar do outro. E contra a gente. Então a Bíblia diz que isso é pecado, que isso é abominável. Eu preciso fazer o oposto. Eu preciso fazer o contrário, eu preciso levar a comunhão. Em termos de guerra, eu preciso levar a paz, fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Vocês estão pregando ou não? E como que eu vou ter paz? Às vezes é em tempo de guerra que você precisa colocar a sua paz para fora. Então entenda, irmão, Deus não nos criou para ficarmos um contra o outro. Amém? E isso não é só na igreja não, é na sua casa, é na sua família, é no seu trabalho, em todo lugar. Contenda é geral. Quem está entendendo? É triste pensar, mas é só para isso. Não, é geral. Se afaste de contenda e não seja um contendeiro também. Oh, glória! Porque como eu disse, é fácil a gente falar dos outros, mas a gente não é esse santinho todo não. Quem no mundão aí gostava de arrumar uma briga, fazer uma briga? Só o Cauê teve coragem, não tem ninguém. Tem mais alguém? Sabe aquele negócio? Você eu vou falar essa palavra, você é um contendeiro. Está todo mundo em paz, sabe aquele famoso isqueirinho? Sim ou não? Sim. Quem já foi o famoso isqueirinho? Gente, vocês estão tudo bonitinhos com essas auréolas na cabeça. Quem já foi isqueirinho aqui? Levanta a mão, seja sincero. Todo mundo já teve um pouco de isqueirinho. Sabe aquele negócio? Está todo mundo na paz, mas eu fico provocando a guerra. Ei, está errado. Pastor, mas eu não concordo. Não é questão de concordar ou não, é questão do que a Bíblia fala. Oh, glória! Tem uma frase do Paul Washer. Tem uma frase do Paul Washer, pregador americano, que ele diz assim: não importa o que você pensa, o que importa é o que a Bíblia diz. O que está, é aquilo que eu sempre falo, o que está escrito, está escrito. O que está escrito, está escrito. Eu falo isso todo mundo, né? O que está escrito, está escrito. Não tem como eu anular, não tem como eu mudar, não, está
seus dentes como trava uma prisão para a sua língua. Você acha que Deus faz as coisas todas? Aí você fala, quem não tem dente? Aí é problema. Aí é difícil. Aí os negócios quebrou, né? Precisa ter dentadura. Mas isso daqui é o que? É para travar a minha língua, porque minha língua não tem freio. Então, queridos, em nome de Jesus, guarda essa palavra. Não seja um contendeiro. Não seja um contendeiro. Que a briga não comece por você. Você está aí ou não? Que as inimizades não comecem por você. Mas não é pelo conselho do pastor Kleber, não. É pelo que a Bíblia está dizendo. Você está aí ou não? Aleluia. Então, este é o tipo de pecado que nós precisamos nos afastar correndo. Porque eu preciso entender que é algo que Deus abomina. Não seja um semeador de desavença. Não seja um semeador de briga. Não seja um semeador de inimizade com ninguém. Não seja um semeador de fofoca. Não seja um semeador. Não seja. É algo que Deus abomina. Irmãos que semeiam contendo entre outros. E a Bíblia deixa bem claro lá em Gálatas 6. Que aquilo. Joga para mim para encerrar. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, isso também semeará. Sabe qual que é o maior problema? Pergunte o quê? Pergunte o quê? O que um compreendeiro não sabe é que ele também tem uma colheita. É que o fofoqueiro não sabe que ele também tem uma colheita. A pessoa que arruma briga não sabe que ele também tem uma colheita. Uma pessoa que faz inimizade uma com a outra não sabe que ele também tem uma colheita. Sabe qual é o problema? A gente reclama muito daquilo que a gente colhe, mas tudo aquilo que nós colhemos é resultado daquilo que nós mesmos plantamos. Então olha para o teu irmão e fala assim: a semente está na sua mão. Fala para o teu irmão: a semente está na sua mão. É você que decide o que você vai plantar. Não plante desavença, não plante inimizade, não plante briga, não plante nada dessas coisas. Encerramos, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. A ideia dessa série de mensagens é a gente ministrar com calma mesmo, foi algumas terças-feiras. Mas a ideia, queridos, em nome de Jesus, é que isso não fique só aqui, mas é que você corra desse tipo de pecado. Você está entendendo ou não? Olha para o teu irmão e fala assim: você precisa correr daquilo que desagrada a Deus. Você precisa correr daquilo que Deus abomina. Você precisa, porque o diabo quer te levar para mais perto. O diabo quer fazer você lá, o diabo quer fazer você fazer tudo que é contrário à palavra do Senhor. Mas a ideia é que você ouça, não somente ouça. Jesus diz aquilo lá em Mateus 7:24. Jesus vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e as práticas. Olha para o teu irmão e fala assim: não é só ouvir, mas é colocar em prática. Na igreja, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, no meio da tua família, no teu casamento, com os teus filhos. É necessário colocar a palavra em prática. Repita assim comigo: eu sou um agente de comunhão e não de contenda.